Olá, sou Aderaldo Moura, motorista Uber. Prezados, hoje é feriado nacional, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Esse feriado teve como objetivo a homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu, né? Ele foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695, lá na comunidade de Quilombo dos Palmares, no estado de Pernambuco. Após a sua morte, né, a sua cabeça foi decepada e, por ordem do governador, foi conduzido para Pernambuco e lá exposta em um poste até a sua decomposição final. Por que isso? Porque Zumbi ele era uma figura lendária, né? E segundo a lenda ele era infalível, né? Portanto imortal. Então foi um gesto de mostrar que a comunidade quilombola teria perdido a guerra e que seu líder teria morrido, de fato, como aconteceu. Bom, gente, Zumbi dos Palmares, a princípio ele foi, quando criança, adotado pela Igreja Católica e foi batizado com o nome de Francisco, seu nome Francisco, e lá ele recebeu toda a educação, né, aos moldes católicos, e aprendeu o latim e a língua portuguesa também. Então ele foi uma pessoa educada na cultura católica, como já disse, e portanto ele fugiu, né, da igreja e foi parar no Quilombo, e lá posteriormente ele assumiu o trono, assumiu a sua posição de guerreiro e tomando lá o lugar do Ganga Zumba, né? Que Ganga Zumba era um outro guerreiro, era o líder lá da comunidade, e após a sua saída entra Zumbi dos Palmares no lugar. O Zumbi ele lutava a favor da liberdade de culto religioso, a liberdade das práticas da cultura africana no Brasil colonial, né? E governava ali a sua comunidade. A comunidade de Quilombo dos Palmares era uma comunidade razoavelmente grande para a época, tinha ali aproximadamente 30 mil pessoas, né? E além de tudo, eles tinham uma cultura muito avançada, uma agricultura avançada, que trazeram da África, né? Então era muito preocupante para o governador, né, da época, pelo rei de Portugal. Eles se preocupavam que Quilombo estava crescendo a tal ponto que poderia se tornar uma África no Brasil, né? Mas é interessante saber que a resistência de Quilombo dos Palmares foi uma resistência ao regime da escravidão. Os escravos fugiam dos engenhos e buscavam abrigo lá em Quilombo, né? E eles se armaram, se organizaram e foram bons guerreiros, de maneira que teve ali 66 expedições, e nas 66 expedições, todas elas, Quilombo de Palmares venciam a essas expedições, né? E isso é louvável, é de se admirar a resistência dos escravos na época contra a escravidão. E que sirva de lição para nós, né? Que sirva de lição, porque uma vez que aquela gente, né, aquele povo era escravizados, eles eram vistos como coisas, eram matérias, não eram reconhecidos como seres humanos, e por sua vez eles simplesmente se organizavam para se defender, né, para se defender de um regime totalitário, de um regime escravocrata, de um regime totalmente reprovado por nós historiadores que analisamos fatos e olhamos com o olhar de ser humano, né, que somos. Então é uma data que não podemos esquecer, é uma data assim de se comemorar, e por isso que o termo consciência
negra, né? Esse termo é um termo que nos leva à reflexão, né? E para que quando olhamos para uma pessoa, não deveremos olhar para a cor da pele dela, mas sim olhar com os olhos espirituais, né? Olhar com os olhos espirituais e saber que não existe diferença enquanto seres humanos. Somos todos iguais, né? Sentimos dor, sentimos frio, sentimos fome e todos nós também morreremos, né? Então, isso é muito triste, né? Olhar para a história do passado e, e saber, né, que uma sociedade cometeu barbaridade, né? Barbaridade em busca de vantagens, em busca de bens materiais e discriminando o próximo, fazendo descaso, e isso é muito triste. E que nós hoje possamos refletir e, e pensar a respeito da felicidade, né? Enquanto eu quero ser feliz, a outra pessoa tem que ser infeliz, né? Para mim ser feliz, eu tenho que inferiorizar aquela pessoa, né? Para que eu possa ser superior e mantenha aí os meus desejos, os meus anseios nas custas da outra pessoa. Sabemos que o sistema da escravidão no Brasil, assim como no mundo, de uma forma geral, ela ainda existe. Que a partir do momento que a pessoa ela, ela, ela rebaixa a outra pessoa para ganhar, ter vantagem em cima daquela pessoa, isso não deixa de não ser um sistema de escravidão. Ou seja, é ser feliz em cima dos esforços da outra pessoa, né? Quer dizer, isso ainda tem muito que mudar no Brasil, né? Tem muito que mudar e essa mudança só depende de mim e de você, né? Nós precisamos fazer a diferença, né? A diferença não podemos esperar somente pelos políticos. Aonde você estiver, você pode sim fazer a diferença, né? Fazer a diferença. É isso aí, prezados. Passei mais para relembrar esta data tão importante para a história do Brasil, né? E continue aí nos assistindo no canal, divulgue os vídeos, participem e vamos em frente. Forte abraço para vocês. Para quem está trabalhando hoje aí com os aplicativos, bom trabalho. Para vocês que estão descansando, bom descanso. Estamos juntos aí, gente. Forte abraço a todos.